Olá, alunos! Vamos dar continuidade à nossa segunda videoaula. Vamos falar hoje sobre a saúde do idoso. Vamos falar sobre a saúde, vamos falar sobre a saúde nutricional, saúde bucal, marcha e equilíbrio, quedas, incontinência urinária. Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. A saúde da pessoa mais velha, ela é entendida como a interação entre saúde física, saúde mental, independência da vida diária, integração social, suporte familiar, independência econômica. Bem, de acordo com o conceito, a saúde, ela não é basicamente só a ausência da doença. E em relação à saúde do idoso, os pontos principais, primordiais, para que essa saúde ela seja completa, ela tem que estar o quê? É a saúde física, que o físico ele deve ter o quê? Ele deve estar ou ter praticado atividade física, ou fazer alguma atividade, algum lazer, alguma coisa que faça com que o corpo se movimente. Saúde mental tem que estar inserida em grupos de idosos, grupos religiosos, grupos de lazer. A independência da vida diária, que é justamente esse idoso ele conseguir fazer as suas atividades diárias, é conseguir pentear o cabelo, é conseguir vestir sua roupa. Isso daí são as atividades diárias que o idoso deve fazer. A integração social, que é importante, como eu falei para vocês já, que é a inserção desse idoso em grupos. Suporte familiar. O suporte familiar ele é primordial. O idoso ele não deve, pelo fato dele ser idoso, ser isolado da sociedade, não. Ele tem que ter aquele afeto, principalmente da família, dos grupos em que ele convive. E a independência econômica. A independência econômica do idoso é justamente a aposentadoria. É uma peça-chave para o idoso, porque ele se sente mais autoconfiante, por ele ter aquele suporte financeiro para ele poder fazer o que ele fazia antigamente. Além das alterações estruturais e funcionais, a composição corporal vai sofrendo modificações importantes com o envelhecimento. A gordura corporal ela vai aumentando com o avanço da idade. Aos 75 anos é praticamente o dobro daquela aos 25. Então, assim, nós sabemos que no momento que você, com determinada idade, aquele processo de envelhecimento, ele agiliza, aquele processo ele começa a ser mais rápido. Então, a nossa célula vai perdendo funções, os nossos organismos. Então, um desses tópicos que ele está enfatizando aqui é justamente a gordura corporal, porque o idoso, ele tende a perder aquela... ele perde a massa muscular, mas em compensação ele ganha muita gordura. Um exemplo que foi dado aqui é justamente que aos 75 anos é praticamente o dobro daquela de 25. Outro ponto importante é no tecido subcutâneo, que ocorre a diminuição do tecido adiposo nos membros e aumento do tronco, caracterizando a gordura central. Essa gordura aí ela é uma gordura muito prejudicial e muito perigosa. Como assim? O idoso, esse tipo de gordura ele dá principalmente naquele idoso sedentário, aquele idoso que ele não teve nenhum contato com atividade física durante toda a sua vida, chegou na terceira idade e continua sem ter nenhum pingo de acesso a algum tipo de atividade física. Então, a tendência desse idoso é perder a gordura dos membros, que são os membros superiores e inferiores, que são os braços e as pernas, e o acúmulo dessa gordura no tronco, que é justamente a gordura visceral, que é a gordura perigosa. O metabolismo basal diminui de 10% a 20% com o progredir da idade, o que
deve ser levado em conta quando calculando as necessidades calóricas de cada idoso. Isso aqui é muito importante, porque quando se é jovem, o nosso metabolismo, ele tá a mil, né? Ele tá queimando todas as gorduras. Mas quando você chega na terceira idade, esse metabolismo, ele reduz bastante. Então, não há aquela queima de gordura natural. E por isso é que a tendência do idoso, ele ter mais quantidade de gordura no corpo, justamente pelo metabolismo, que ele não consegue mais queimar é, essa gordura. E justamente a alimentação do idoso, ela deve ser balanceada pelo fato desse metabolismo. Então, a gordura, ela aumenta, então a alimentação do idoso, a quantidade de calorias tem que ser reduzida, justamente por esse fato. Outro ponto importante é a água. A água corporal, ela diminui de 15% a 20%. Então, a redução enorme da quantidade de água no corpo do idoso. Principalmente às custas da água intracelular, com redução dos componentes intra e extracelular. Principalmente os íons, sódio, potássio, provocando maior susceptibilidade há graves complicações consequentes das perdas líquidas e maior dificuldade à reposição do volume perdido. A retração do componente hídrico associada ao aumento da gordura corporal de 20% a 40% poderá contribuir às alterações da absorção, metabolização e excreção das drogas no idoso. É assim, o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é constituído por água. E quando se chega na terceira idade, essa água, há um declínio muito grande dela, muito grande. Então, o idoso, ele tem que estar diretamente sendo hidratado, porque há uma queda muito grande dessa água. E a água, ela ajuda na excreção da gordura. Mas como há uma perca muito grande dessa água, há um aumento grande da gordura. Outro ponto importante é a redução da albumina. Ela altera o transporte de diversas drogas no sangue. A tolerância da glicose também se altera quando, às vezes, a dificuldade para se diagnosticar o diabetes, apesar de uma doença que incide com muita frequência nos idosos. Então, é assim, ó, essa redução da albumina, justamente, é uma proteína. Essa albumina é uma proteína que é natural do nosso organismo. E ela justamente, ela auxilia no transporte de diversas substâncias no nosso organismo, nosso sangue, melhor dizendo. Então, justamente com esse envelhecimento, essa substância ela reduz. E esse transporte ele já fica um pouco debilitado. A tolerância à glicose, justamente, a gente tem que observar bem, porque o idoso, ele tem muita tendência justamente ao diabetes. E ele já tem uma tolerância à glicose, como ela se altera, a gente tem que ficar sempre alerta para poder estar sempre diagnosticando, observando esse diagnóstico da diabetes no idoso. O cuidado nutricional ultrapassa as orientações restritas relacionadas à alimentação, exigindo muita atenção no ambiente que o idoso está inserido. O aumento da idade não altera os indicadores antropométricos, nem os indicadores nutricionais bioquímicos, e se conclui que o processo de envelhecimento sozinho não tem consequências importantes sobre o estado nutricional dos idosos saudáveis. Isso quer dizer o quê? Que esse cuidado nutricional da alimentação, o idoso ele está inserido naquela família. O idoso, pelo fato de ser idoso, a quantidade de gordura no corpo, então as calorias, ele tem que consumir essa caloria em pequenas quantidades. Então a gente tem que observar e tem que ter uma mudança do hábito alimentar naquela família, naquele local, naquele grupo em que o idoso está inserido. Isso é um ponto a ser observado.
E nesse segundo ponto, ele fala que o idoso, pelo fato de ser idoso, chega na terceira idade, que ele vai mudar essas medidas dele pelo fato da própria idade. Não. Se o idoso é saudável, ele continua a permanecer com o seu biotipo. A modificação vai ser em relação àquele idoso sedentário, aquele idoso que não gosta, não é nem o gostar, não teve aquele acesso, não faz nenhum tipo de atividade física. Prout fala sobre as alterações fisiológicas nas composições corporais ocorridas durante o processo do envelhecimento. Os dados obtidos indicam que durante o período de 50 anos, dos 20 aos 70 anos, ocorre uma diminuição significativa da massa muscular, seguida de um aumento gradativo do percentual de gordura corporal. Os homens, eles perdem aproximadamente 11 quilos da massa muscular e as mulheres aproximadamente 4 quilos. Então, isso quer dizer o quê? Que, como eu até já mencionei, há uma perda gradativa da massa muscular. A massa muscular ela vai sendo reduzida, enquanto a gordura vai aumentando. E essa massa muscular, ela tem um fator mais predominante no homem. O homem perde muito mais do que a mulher. O declínio observado na massa muscular dos idosos pode ser praticamente atribuído à diminuição da atividade física, alimentação inadequada, à diminuição no conteúdo de água corporal e à perda generalizada da massa celular. Ao longo do processo de envelhecimento, o tamanho do músculo ele pode reduzir em até 40%, os rins em 9%, o fígado 18%, os pulmões em 8%. Essas alterações têm efeitos sobre o metabolismo de nutrientes e aumentam o risco de morbilidade e mortalidade. Durante a desnutrição, as mudanças na composição corporal dos idosos são mais intensas, podendo provocar uma diminuição acentuada na capacidade metabólica do organismo. Então, essa saúde nutricional do idoso está toda relacionada ao quê? A alimentação saudável, claro, uma alimentação adequada àquela faixa etária e uma boa prática de atividade física. Agora vamos falar um pouco sobre saúde bucal. A saúde bucal, segundo Kay Locke, é um padrão de saúde das estruturas bucais que permite ao indivíduo falar e socializar sem doença ativa, desconforto ou desembaraço e que contribua para o bem-estar geral. Porque, assim, a nossa boca é um canal que recebe todas as informações para o nosso organismo. Então, a gente tem que observar bem, dar ênfase a essa saúde bucal. Porque, através dele, tem fatores que predispõem esse canal de acesso, como a dificuldade de higiene bucal e das próteses devido ao declínio na saúde geral, distúrbio cognitivo, dificuldade motora, diminuição da acuidade visual. Então, através de determinados fatores, vai acontecer outros problemas. Outro fator importante é o efeito colateral de medicamentos, levando à diminuição da saliva, à hiperplasia, à gengival, reações liconoides, discinesia tardia e problemas na fala, deglutição e paladar. Outros fatores é a alteração sistêmica, que reduz o fluxo salivar, como a síndrome de Sjögren's, artrite reumatoide, sarcoidose, síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS, a menopausa, a bulimia, a anorexia nervosa, desidratação, diabetes, doença de Alzheimer, depressão. Outro ponto importante é o comportamento e atitude. Indivíduos que tiverem experiências anteriores de doenças bucais e não conseguem realizar a higiene bucal adequadamente, hábitos dietéticos
cariogênicos e não realização de visitas regulares ao dentista por longo período de tempo. Então, N patologia, N fatores que vão trazer justamente um problema maior, que é a saúde bucal. E isso a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Fatores que contribuem para o distúrbio da marcha e equilíbrio. Essa parte também é um fator muito importante para o envelhecimento ativo, porque é justamente a mobilidade do idoso, é onde o idoso consegue fazer as suas atividades diárias. E os fatores importantes para esse processo é a fraqueza muscular, a disfunção articular, a deformidade dos pés, a cognição, a depressão. Então, esses fatores, eles são tudo relacionado à vida anterior daquele idoso. Como foi que ele teve uma vida para poder chegar naquele momento de terceira idade, com uma prática regular de atividade física, com alimentação saudável, para poder ter justamente esses fatores reduzidos. Outro fator interessante é essa prevenção de quedas, porque estatísticas demonstram que 29% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano e 13% dos idosos caem de forma recorrente. Como assim? A quantidade de quedas em idosos é um fator muito assim, importante de estar se observando, porque o fator é justamente esse, é a fraqueza dos membros inferiores, é a falta de flexibilidade. Então, tem vários fatores que levam o idoso a essa queda. Como prevenir? Que tipos de prevenção existe? Tem a prevenção primária e a prevenção secundária. A primária é o quê? O incentivo à atividade física, a nutrição adequada, a avaliação de risco doméstico, a revisão periódica a medicamento, buscando eliminar a que favorece as quedas. Então, é primordial todos esses pontos mencionados. A prevenção secundária, identificação dos fatores que aumentam os riscos em pessoas que já sofreram queda, porque geralmente o idoso, quando ele cai, ele tem um fator que faz com que ocasionou aquela queda. Você tem que buscar qual fator para saber se é um fator fisiológico, para poder fazer esse tratamento, para poder evitar uma nova queda nesse idoso. Incontinência urinária. Continência urinária é definida como a perda de urina involuntária em quantidade ou frequências suficiente para originar um desconforto social ou um problema de saúde. A incontinência urinária por urgência é a vontade repentina de urinar. Essa urgência é justamente aquela vontade repentina de urinar. A incontingência urinária de esforço. Esse esforço, às vezes, ele pode ser mínimo, ou então um pouco mais agressivo. No caso, é um espirro, o sorrir, às vezes até o caminhar é um esforço mínimo e ali já acontece aquela incontinência. A incontinência mista é justamente a incontinência por urgência junto com a bexiga hiperativa. A incontinência paroxidal é quando o idoso ele não consegue eliminar toda a urina. Aí fica no conta-gotas, como se diz, no conta-gota, gotejando. A continência total é quando já não tem mais como o idoso, ele não consegue mais segurar aquela a urina. Então, ali já é a continência total. A saúde do idoso, eu coloquei aqui um trechozinho como recomendações, porque é uma pessoa que, como até o próprio curso Cuidador de Idoso,
É justamente para poder a gente ter um pouco mais de noção do que fazer com aquele idoso, como agir. E eu coloquei algumas recomendações justamente para poder a gente ficar um pouco mais ligada nesse momento, que é, ó, o Ministério da Saúde recomenda que os idosos façam visita pelo menos uma vez por ano ao médico e realize exames e utilizem vacina como forma preventiva de identificar e combater as doenças em sua fase inicial, facilitando o tratamento e a proteção à saúde. Segundo, como eu falei, a Organização Mundial de Saúde. Então, entre as recomendações aqui citadas, tem as vacinas. Tem vacinas que é muito importante você estar sempre atenta para poder o idoso não deixar de tomar aquela vacina, como a do tétano, que é a cada 10 anos, a da gripe, que é anual, a pneumonia, que é a cada 5 anos. Tem uns exames também, que são os exames periódicos, a ferição de pressão, isso daí vai de acordo com a necessidade daquele idoso. O colesterol sanguíneo anualmente, a glicemia anualmente, a pressão ocular, a urina, ginecológico, no caso feminino, e a próstata masculina. Então, são exames que têm que ser feitos periodicamente. A gente tem que sempre estar atento a esse tipo de informação, para poder não deixar passar por despercebido. Então, alunos, aqui a gente finaliza mais um módulo, mais uma videoaula, e até a próxima aula.